Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniela e vamos dar início hoje mais uma aula online, tá certo? Peguem o material de vocês, né, o lápis, caderno, borracha, o caderninho para vocês copiarem as tarefas e o livro para vocês, né, irem acompanhando aí durante a explicação as leituras. Bom, sentem num lugarzinho calmo, tranquilo, para que vocês não se dispersem. Na aula passada nós falamos das plantas, então hoje nós vamos falar sobre a nutrição das plantas. Como nós já sabemos, as plantas elas produzem o próprio alimento delas. Como elas produzem o próprio alimento delas, então nós chamamos as plantas de seres produtores. Produzem os alimentos, então são seres produtores. Esses seres produtores, ele requer uma absorção de águas e sais minerais. No caso, acontece aí, nessa folhinha, né, nesse pigmento verde que existe nas plantas, que nós chamamos de clorofila. Clorofila é esse pigmento verde que existe nas folhas. E tudo isso acontece, né, através do processo de fotossíntese, que é aquele processo que as plantas, né, produzem seu próprio alimento. Então, para que isso aconteça, as plantas têm que estar num lugarzinho arejado, com espaço para que o ar possa circular, para que ela possa crescer e se desenvolver. Ela precisa de água, de sol, de luz, né? No caso, o sol representa o calor, a energia solar para que elas possam produzir o próprio alimento delas. No caso aqui, né, outro processo de fotossíntese. Aqui na raiz, você vê que ela está absorvendo água e sais minerais, ela está respirando o gás carbônico e está liberando o oxigênio e a energia solar que está ajudando no processo da fotossíntese, no processo do desenvolvimento dessa planta. Aí nós vamos agora falar da seiva. Tem dois tipos de seiva, tem a seiva bruta e o que é essa seiva bruta e a seiva elaborada. Essa seiva bruta, é a raiz que está absorvendo a água e os sais minerais. Então, essa mistura que está aqui representado nessa figura, nesse desenho, que é a raiz absorvendo a água e os sais minerais, ela está se alimentando de água e de sais minerais, nós chamamos de seiva bruta. Já ela está alimentando, então ela é chamada de seiva bruta. Já a seiva elaborada é o alimento, né, de todas essas partes aqui, Ela circula pela árvore e ela está liberando aqui o alimento que é adquirido pelas águas e os sais minerais. A seiva bruta, ela absorve e a seiva elaborada, ela expõe, ela coloca para fora, né, esse alimento aí que está sendo produzido pela planta no processo de fotossíntese. E aqui é um exemplo de seiva elaborada, que ela está aqui, colocando para fora o alimento que ela absorveu. O estômatos, tia, o que é isso? O estômatos, ele pode ser aberto, que no caso é a parte da planta, ele pode ser aberto e pode ser fechado. Os estômatos, eles são as partes das folhas, a parte interior das folhas. Então, pode ser aberto ou fechado. Existem, gente, também vários tipos de plantas. No caso aqui, as plantas epífitas, que são as plantas o quê? Que se encontram em locais de formação de vegetais muito densas, em climas, né, onde as plantas recebem melhor e com mais intensidade a luz solar. Então, esses tipos de planta aqui são as plantas epífitas.
Já existem as plantas aquáticas também, que nós já vimos também na aula anterior, que são aquelas plantas que vivem na água, né? Que estão ali na água, que vivem na água, que sobrevivem na água e que respiram e liberam através da água. Temos também as plantas que vivem em local seco. No caso aqui, o mandacaru, que desenvolve uma estrutura especial para diminuir a perda de água, por isso as folhas apresentam em forma de espinho. Então aqui, essas folhas aqui que vivem em locais secos, elas têm vários espinhos. Tem as plantas também carnívoras, que no caso são aquelas plantas que se alimentam de quê? De inseto, né? As plantas carnívoras ou inseticidas. Elas não retiram do solo os sais minerais, não. Elas não retiram, elas estão se alimentando aqui no caso de insetos. E já tem as parasitas, aquelas folhas, né, que não produzem o seu próprio alimento. Então elas são parasitas porque não produzem o próprio alimento delas. Aqui é um resuminho do que a gente leu, do que a gente explicou nesse instante. Então vocês vão fazer essa atividade de fixação. O que as plantas precisam para sobreviver? As plantas são como nós, então muitas coisas que elas precisam para sobreviver, nós também precisamos. O que é o processo de fotossíntese? E aí a tia já explicou várias vezes o que era esse processo. E o que é a clorofila? A tia mostrou nesse instante a imagem e explicou o que era. Como podem ser as plantas? E aí nesse instante eu falei. Aí vocês vão escrever um pouco sobre cada tipo dessa planta. As parasitas, as epífitas, as carnívoras. Aí vocês vão fazer um pouquinho, né? Estudar, escrever um pouquinho sobre cada tipo de planta, tá bom? Terminou de fazer a atividade do livro? Tia, terminei de fazer a atividade do vídeo. Terminou a do vídeo, você vai para o livro. E aí a atividade do livro, né? Você vai fazer a página 180 a 182. 180 a 182. E a atividade de reforço, que é o complemento, né, da atividade do livro, você vai fazer 172. Atividade de reforço 172. Boa aula, bons estudos, façam as tarefinhas, estão bem simples, muito fácil, dá para vocês fazerem tranquilamente. Tá bom? Quer assistir o vídeo novamente? Vai no YouTube, curte as aulas, tá certo? E dá lá um joinha, um ok lá nas nossas aulas do 4º ano. Terminou de fazer a do vídeo, terminou de fazer a do livro, se quiser acessar o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, tá bom? Ou acessa lá a agenda eletrônica da escola, que vai ter tudo lá bem explicadinho para vocês. Um grande beijo da tia Daniela e até a próxima aula.